A ficção científica nos filmes é algo que contém muitos subgêneros, muitas ideias verdadeiras e também outras bem fantasiosas, assim como também foi responsável por agregar inúmeras epifanias na cabeça de pessoas em todo o mundo. Digamos que foi um dos principais gêneros que lançou as bases para que a nossa realidade, e o que poderíamos chamar inclusive de ápice da criatividade. Mas por trás das viagens interestelares e de máquinas avançadas, os filmes de ficção científica muitas vezes abrigam um espelho que reflete verdades brutais sobre a nossa condição humana, a tecnologia e um futuro incerto. Agora, sem enfeitar muito isso, vamos falar sobre algumas características sobre tudo isso e também citar alguns filmes. Hey moon, have you met my friends? I'm not the man I claim to be. Escolha um filme de ficção científica e procure algum que, de alguma forma ou de outra, conte uma boa história entre a humanidade e também a tecnologia. Olha, não é de hoje que assistimos filmes que retratam um relacionamento ruim entre robôs e a humanidade. A história parece se repetir em vários e vários filmes, mudando apenas o contexto, época e também personagens. Tudo bem que a humanidade exibida nessas produções quase sempre não ajudam em nada e apenas fornecem motivos cada vez mais para que os robôs façam uma verdadeira rebelião das máquinas. Assim, o desafio por aqui é esse mesmo: encontrar um filme onde tudo funciona entre a nossa espécie e alguma espécie robótica dotada de inteligência artificial. Nesse sentido, acho difícil até encontrar pelo menos 5 filmes desse tipo, diferente do outro lado da moeda, onde a distopia aparenta vender muito mais do que um futuro otimista. Repare que conseguimos até encontrar e formular com mais facilidade uma lista em que a utopia está assim disfarçada de distopia. Até aqui a verdade cruel é a seguinte: na maioria dos filmes de ficção científica, os robôs pretendem destruir a humanidade. É um sinal de confiança. É uma coisa humana. Você não ia entender. Meu pai tentou me ensinar as emoções humanas. Elas são difíceis. Diferente do que acontece em O Homem Bicentenário, de 1999. Por aqui vemos a história de um robô doméstico que começou a sua jornada de serviço para uma família e ao longo desse tempo ele assimilou e incorporou características humanas e também emoções muito parecidas com as que ele presenciava nos membros daquela família. Mas um dia, em uma reviravolta inesperada, ocorreu que um mecânico revelou a possibilidade de transformá-lo em ser humano. E sem maiores spoilers por aqui, esse filme, que conta com o protagonismo do lendário ator Robin Williams, é um exemplo de que é possível produzir um bom filme de ficção científica através, inclusive, de uma história mais pacífica. Eu proponho a construção de um robô que possa amar. Amar? Mas nós produzimos milhares de modelos amantes todo mês. A segunda verdade brutal sobre filmes de ficção científica é que muitos deles são feitos para pessoas que realmente gostam de pensar. Nesse sentido, os bons filmes de ficção englobam camadas, reflexões e também sugerem futuros decorrentes de nossas decisões presentes. É por isso que filmes assim acabam sendo um sucesso total para quem, hipoteticamente falando, tem cérebro, também literalmente falando. Mas, por outro lado, também é bom consumir filmes que não exigem uma grande atividade cerebral para entender o que está acontecendo. E isso talvez explique o maior motivo pelo qual produções mais complexas, por melhores e mais perfeitas que sejam, ainda assim não engajem muito tanto quanto outras produções mais fuleiras. Ou seja, o motivo seria o seguinte: parece que a maioria das pessoas não quer pensar. Temos a opção de escolher entre um filme mais complexo que mostra como a inteligência artificial, apesar de suas promessas, pode se voltar contra os seus criadores, assim como também existe a opção de escolher um filme cheio de explosões, cenas que desafiam as leis da física e com um roteiro ruim
que no final vemos apenas mais um encerramento sem sentido. Qual você acha que teria mais chances de fazer sucesso? Às vezes as pessoas buscam entretenimento leve e está tudo bem com isso. Às vezes as pessoas querem apenas assistir cenas de ação emocionantes e tramas simples que não demandem uma análise mais profunda. O sucesso de um filme, portanto, não pode ser julgado apenas por sua complexidade ou simplicidade. A preferência do público, sim, varia amplamente nesse sentido. E tanto filmes que exploram questões profundas quanto produções mais leves e explosivas podem encontrar seu nicho e alcançar sucesso de diferentes maneiras. Enfim, cada tipo de filme tem seu lugar, e o sucesso muitas vezes está ligado à capacidade de atender às expectativas e necessidades específicas de seu público-alvo. Mas se você é viciado num gênero de ficção científica, então provavelmente faz bom uso de sua atividade cerebral. Temos que falar um pouco mais sobre a última, porém não menos pior, verdade brutal e um tanto quanto inconveniente. Filmes de ficção científica carregam uma certa liberdade para fugir da realidade. Afinal, se fosse ao contrário disso, não se chamaria ficção. Em muitas produções podemos acompanhar narrativa que nos apresenta uma natureza distorcida da realidade que estamos acostumados a viver. Filmes como Matrix e Inception mostram a ideia de que a realidade pode ser subjetiva e manipulável. E até aqui está tudo bem. Fantasiar e criar elementos que fogem daquilo que estamos acostumados a viver faz parte, sim, da ficção científica. Ou seja, por definição, o que temos em mãos é algo que envolve elementos imaginativos e, muitas vezes, exagerados. Mas isso também não quer dizer que não podemos apontar erros científicos dentro daquilo que é possível apontar. É muito satisfatório fazer isso, e aqui na Nova Atenas, como no vídeo análise do filme Perdido em Marte, podemos dizer que nós temos essa mania peculiar. Mas outros filmes, porém, que fogem um pouco dessa alçada de análise e apontamento de erros científicos e imprecisões tecnológicas, já complica mais para fazer. Um exemplo é o filme Prometheus, que está além de ultrapassar nossos atuais limites da exploração espacial, e também nos lembra que o desconhecido pode ser, no mínimo, aterrorizante. É bem evidente que estavam em processo de partida. Antes das coisas se complicarem. Partida e pra onde iam? Terra. Mas embora possa ser mais desafiador apontar erros científicos nesse caso, ainda é possível considerar como suas representações se alinham ou divergem de nosso conhecimento atual. No final das contas, a ficção científica é um gênero rico, diversificado e que nos desafia a explorar o desconhecido e repensar também na realidade e imaginar futuros possíveis. Claro, não podemos deixar de apreciar a diversão de apontar erros científicos, mesmo quando estamos imersos em um mundo muito mais fantasioso. Valeu!